cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, crianças. Estou muito feliz e grata a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus. E você, criança, como você está? Você está gostando das aulinhas? Não esqueça de deixar seu like, de curtir os vídeos, de compartilhar com seus coleguinhas, de comentar o vídeo se você quiser. E olha, crianças, não esqueça de orar por nós, tá bom? Não esqueça de orar pelas prós do departamento infantil. Ore por nós, tá bom, crianças? Agora, crianças, a gente vai orar, porque a gente vai começar a nossa lição de hoje, tá certo? Olha, como é na hora de orar? É assim, ó, feche os olhinhos e fique bem quietinho para a gente falar com Deus, tá bom? Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Deus, por mais uma manhã na Tua presença, Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Continue cuidando de nós, abençoando a cada criança, Senhor, cada pai. Continue cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, eu quero saber como vocês estão. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as nossas emoções à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus traz ensino para tudo na nossa vida, crianças. Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, nós nos alimentarmos da Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia ela traz muitos ensinos para as nossas vidas. Olha, criança, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as nossas emoções. E eu queria saber de vocês, como vocês estão se sentindo nesse período, né, que o mundo está passando. Eu quero saber como você está, como você está se sentindo, se você está preocupado com a escola, se você está preocupado um retorno das aulas, qualquer coisa, como você está se sentindo, se você está com medo, se você está triste, se você está feliz, se você está confiante em Deus. Eu quero saber como você está, tá bom? E hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui o que Jesus nos ensina a respeito das nossas emoções, aqui no versículo 25 do livro de Mateus, no capítulo 6 de Mateus. Já pegou sua Bíblia, criança, para você acompanhar a leitura comigo? Se você não pegou, peça a mamãe para pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, tá certo? Coloque o dedinho que a gente vai ler aqui o capítulo 25 do versículo 6, tá bom? Que diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Pois é, crianças, a Bíblia fala aqui nessa passagem que nós não devemos andar preocupados com a nossa comida, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Então, crianças, Deus está falando aqui que a gente não deve se preocupar com essas coisas, com nada, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele cuida de nós. Então, criança, você não deve ficar com medo, você não deve ficar preocupada com essas coisas, porque Deus, Ele está cuidando de mim e Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de todos nós, tá certo? E olha, Deus traz aqui uma lição para a gente: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não vale vós muito mais do que elas? Pois a Bíblia fala aqui
que os passarinhos, os passarinhos trabalham, crianças? Os passarinhos trabalham? Será? Não, né? Os passarinhos, você já viu um passarinho morrer de fome? Não. Por que os passarinhos não morrem de fome? O que a Bíblia fala aqui? Que quem alimenta os passarinhos é Deus. E aqui tem uma pergunta: não vale vós muito mais do que eles? Então, crianças, se a gente tem mais valor para Deus do que os pássaros Deus alimenta eles. Então, por que que Deus não vai cuidar de nós, crianças? Claro que Deus está cuidando de nós. Às vezes, a gente não consegue entender, né, os planos de Deus para a nossa vida. Então, crianças, tudo que acontece tem propósito. Deus tem propósitos, né? Então você não deve ficar preocupado, com medo de nada, porque Deus, ele é bom, crianças. Ele cuida de tudo, dos passarinhos, de nós também. Ele cuida muito mais ainda de nós do que dos passarinhos. E também aqui fala, crianças, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma deles. Pois é, olha aqui, crianças, os lírios do campo, tá vendo como eles são lindos? E a Bíblia cita aqui que, olha, nem mesmo Salomão se vestiu com tanta grandeza quanto os lírios do campo. Tá vendo, crianças? Salomão foi um rei muito rico, crianças. Ele tinha muito dinheiro, ele podia vestir a roupa mais bonita que ele quisesse. Mas a Bíblia fala que nem mesmo Salomão se vestiu tão bonito quanto os lírios do campo. Os lírios do campo, ninguém cuida não, crianças. Eles nascem lá, mas sabe quem cuida dos lírios? É Deus. Deus cuida deles. E eles são assim, ó, muito lindos, porque Deus fez eles assim. E Deus cuida deles, dos lírios, dos pássaros. Deus cuida de tudo, crianças. Deus, ele é muito bom, ele criou tudo, crianças, tudo perfeito. E ele nos criou. E ele cuida de nós, sabia? Então você não deve ficar preocupado com nada, não deve ficar triste. Fique calmo, criança, ó. Fique em paz, fique calmo, entregue tudo a Deus, porque ele tem cuidado de nós, sabia? Então, crianças, a gente vai ver um versículo que está lá em Filipenses 4, que diz assim: Filipenses 4, crianças, que diz assim, ó: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças. Pois é, crianças, a Bíblia fala aqui que a gente deve apresentar a Deus o que a gente está sentindo. O que você estiver sentindo, criança, você deve apresentar a Deus, a falar para Deus, orar. Orar é falar com Deus, você deve abrir seu coração para Deus e conversar para Ele, falar para Ele tudo que você está sentindo, o que você está precisando, que Ele vai te ajudar, sabia? E nós temos um versículo aqui, que é o nosso versículo-chave, que diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que excede o entendimento significa que a gente não consegue entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, ele está dizendo aqui, criança, que é a paz de Deus que nos guarda, sabia? Pois é a paz de Deus, não é a paz do mundo, não, crianças. É a paz de Deus, do Deus Criador. Ele guarda, ó, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, a nossa mente. Deus guarda, criança, sabia? Pois é a paz de Deus, não é como a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece é uma paz falsa, crianças, mas a paz de Deus é uma paz verdadeira. Você sabe como é que Deus oferece essa paz para a gente? Através do seu Filho Jesus Cristo. Olha, seu Filho Jesus que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, sabia? Através de Jesus, nós temos essa paz verdadeira que Deus nos dá para aqueles que entregarem sua vida para Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. E você, criança, já entregou a sua vida para Jesus? Olha,
Você precisa, se você ainda não entregou, você precisa entregar a sua vida para você ter essa paz aqui, ó, que o mundo não consegue entender, as coisas estão assim, ó, se acabando lá fora, e a gente está em paz, porque a gente sabe que Deus tem cuidado de nós, não é mesmo? Então, criança, você precisa entregar a sua vida para Jesus, orar, pedir perdão a Deus dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus, que aí você vai ter a paz verdadeira, você vai ter paz para dormir, você não vai ter medo de nada, porque você vai confiar em Jesus. E quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. E aí Deus habita em você, criança. Você não precisa ter medo de nada, tá bom? Pois é, entregue a sua vida para Jesus, ore, fale com Ele assim, perdoa, Deus, os meus pecados e eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque só Jesus perdoa os nossos pecados, crianças, tá bom? E você, papai e mamãe também, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus é o único caminho que nos dá a vida eterna, que nos leva a Deus, tá bom? Agora, crianças, a gente vai orar e a gente vai cantar mais uma musiquinha também, tá bom? Feche os olhinhos que a gente vai orar. Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esta lição, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar no coração de cada criança, de cada pai, de cada ouvinte, Senhor, desta aula, Pai. Que o Senhor possa completar aquilo que ficou faltando, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, a gente vai cantar uma musiquinha que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Tchau, crianças. Beijos, até a próxima aula. Amo vocês.